A relação entre fé e memórias é profunda e multifacetada. E isso molda a experiência espiritual de indivíduos e comunidades ao longo do tempo. Desde a lembrança de eventos religiosos marcantes até memórias, de encontros transformadores, cada uma dessas experiências é um ponto de ancoragem que fortalece a nossa conexão com o sagrado, né, Rafa? Exatamente. Ao refletir as nossas memórias espirituais, somos convidados a mergulhar mais profundamente na essência da nossa fé, encontrando significado, conforto e inspiração para continuar a nossa jornada rumo ao divino. Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, está com a gente aqui no estúdio para a gente bater um papo sobre a relação entre a fé e a memória. Boa tarde, Padre Samuel. Boa tarde, é uma alegria estar, como sempre, aqui no nosso Sala de Estar. E é uma relação realmente muito próxima, né, Padre? Fé e memórias. E aí eu compartilho também da minha experiência e da minha vida, que memórias que eu tenho da minha infância passam muito pela religiosidade da minha família. Claro, enquanto experiência individual, sobretudo, porque a fé é uma revelação que se faz em tessituras profundamente humanas. A fé tem cheiro de fogão a lenha, de fundo da igreja, ela tem lembranças de festa do padroeiro, e também pelo fato de que o Deus de Israel, no qual nós cremos, é um Deus que se revela na fé dos pais, portanto, uma relação profunda com essa fé que é transmitida pelos patriarcas e pelas matriarcas. Isso particularmente está entranhado na nossa fé mineira, com as procissões, com as memórias, com as festas de padroeiro, com as igrejas, e também do ponto de vista da própria estrutura do cristianismo, já que, por exemplo, quando nós terminamos a parte da consagração na Santa Missa, nós sempre repetimos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Aquele trecho se chama anamnese, que é uma palavra do grego que diz respeito, sobretudo, a isso, uma memória. A anamnese é isso, essa memória que se atualiza ali cada vez que nós celebramos a Eucaristia. E é Páscoa outra vez. E queria que você contasse para a gente como que, nas suas experiências em eventos religiosos, experiências espirituais, como isso impactam na fé do indivíduo ou até mesmo do senhor. Então, eu diria que não é possível desvencilhar a fé dessa experiência subjetiva. A fé é uma herança e uma transmissão. Portanto, quando nós pensamos na ideia da tradição, eu gosto muito de citar Mahler, quando nós pensamos na tradição, ela não é uma custódia das cinzas, mas uma garantia do futuro. Então, a fé significa uma reverência profunda com o passado, com aquilo que chegou até nós e que a gente tem que manter, não apenas por medo do novo, não pelo fato de que a gente não está aberto à novidade, mas no sentido de que é precioso e nós recebemos e vamos transmitir. E aí, a partir de nós, se faz um legado. Portanto, há uma relação profunda entre fé, herança, transmissão, legado e uma garantia do futuro numa profunda reverência ao passado, aquilo que a memória nos fez amar e que se tornou eterno, para citar Adélia Prado. Agora chegou o momento que damos voz ao pessoal de casa para esclarecer suas dúvidas e curiosidades com o Senhor. É a hora do quadro Padre Nosso. Padre Samuel, a gente segue com essa temática, do novo, das memórias. E a primeira pergunta tem a ver aí. Vamos soltar a primeira, por gentileza. Padre Samuel, o Henrique está perguntando, a igreja vive do passado? Diria que a igreja vive de memória. No passado, não no sentido, como eu estou dizendo, de que a igreja está vinculada a alguma coisa que aconteceu lá atrás e que não nos diz respeito, de uma maneira nenhuma, mas memória no sentido de um legado. A nossa própria fé católica é entendida como uma fé apostólica. Portanto, nós não inventamos uma fé, nós não cremos naquilo que aconteceu anteontem, mas é uma coisa que se reporta ao próprio Cristo, enquanto homem Deus que veio a este mundo há 2000 anos atrás, que cativou 12 homens e várias outras pessoas, e isso chega até nós como um influxo da tradição. Agora, junto com essa perspectiva da memória, a igreja tem uma outra, que é um conceito muito próprio do nosso tempo, que é o conceito da atualização. Então, a memória, no sentido de anamnese, que é uma base da fé,
não é uma mera reminiscência do passado, mas uma presentificação daquilo que aconteceu. Então não é apenas uma repetição, não se trata de ficar preso ao que está lá atrás e que não nos diz respeito, mas fazer com que aquilo que aconteceu lá atrás, sobretudo a ressurreição de Cristo, e foi tão importante, mudou tanto a história humana, torne-se atual em cada acontecimento, em cada momento da vida, ainda que nos pequenos atos. Nós atualizamos aquilo que aconteceu lá, continua se prolongando. Nós não temos muito isso no nosso tempo, mas no inglês tem o presente contínuo, né? Ou no grego também nós temos tempos que trazem esta ideia de um presente que continua a irrigar o que acontece agora. Eu cito uma expressão naquele momento do Evangelho de Lucas, quando o anjo saúda Maria, ele a saúda no grego, haire ke haritomene. Aqui nós temos uma declinação do grego, uma expressão de um tempo, não de um passado que aconteceu lá atrás, né? Mas traduzindo, ave tu que foste plenificada da graça, de tal modo que essa graça ainda continua em ti. Então, essa é a ideia de alguma coisa que aconteceu no passado, que encheu, mas cuja consequência ainda permanece no presente, né? É o que nós temos, por exemplo, no nosso particípio, né? Quando nós dizemos engraçado, né? É justamente essa ideia de alguma coisa passada, mas que continua acontecendo, né? Então, a perspectiva bíblica, a perspectiva da fé é isso, de um passado que não é mofo, mas que continua a irrigar, a preencher, a dar sentido ao que acontece no presente, portanto, se atualiza. Perfeito. Muito uma bom. aula que você viu, aula, né, Rafa? Sempre muita sabedoria, Padre Samuel. Bom, e agora a gente tem mais uma pergunta e é um vídeo que nós recebemos do pessoal de casa. Olá, muito boa tarde, meu nome é Manuel Pereira. A minha questão é relacionada aos cruzados. Sabemos de toda a importância histórica para a força do cristianismo na Europa e para afastar a influência islâmica que eles tiveram. Qual é a opinião atual da Igreja Católica, visto que não vemos falar muito a respeito? Consideram eles vilões, heróis? Meio a Iron Maiden, né? Um pouquinho. Os cruzados tiveram um pouco do que você está aí na sua camisa, quer dizer... Foram homens que, num momento muito específico da civilização ocidental, compreenderam a fé como sendo uma experiência a ser defendida também com o uso das armas e da força física. Hoje, com os pressupostos culturais, antropológicos que nós temos uma clareza maior sobre o que é dignidade humana, sobre a perspectiva da tolerância a quem pensa diferente. Mas isso é uma coisa que a gente não tinha muito clara até anteontem. Então, num contexto, evidentemente, de culturas bárbaras, se é que a gente pode usar isso sem ser pejorativo, num contexto de muita disputa, num contexto de risco à fé, onde não havia muita clareza sobre contratos sociais e por aí vai, utilizou-se de instrumentos físicos, até combativos, para preservar a fé. O que eu poderia dizer assim, de linhas gerais? O início das cruzadas foi muito genuíno, sobretudo a preocupação com os lugares santos, preservando de fato que a fé cristã fosse eliminada e que se conservasse aqueles lugares genuínos para o cristianismo. Depois nós tivemos momentos um pouco embaraçosos, como, por exemplo, o fato de que as cruzadas começaram a render dinheiro, até um pouco nessa perspectiva que surge a ideia dos bancos, né, das cartas promissórias. Ganhava-se dinheiro em Jerusalém, e aí pegava-se uma carta promissória que era descontada na Itália e por aí vai. As cruzadas das crianças, por exemplo, né? Mandar crianças para o campo de batalha e até desajustes ecumênicos que geraram ressentimentos que até hoje permanecem com os nossos irmãos muçulmanos, né? Então, quer dizer, como a própria história humana, a história das cruzadas tem suas luzes e suas sombras. Onde estaria a luz? A perspectiva de uma defesa da fé, a perspectiva de que, às vezes, nós temos que combater quem está à frente para defender o que vem atrás de nós. Então, é uma coisa que hoje não se repetiria nesses moldes, mas que teve a sua legitimidade naquele tempo. Pontos negativos, o fato da gente pensar a defesa da fé a partir das armas, de que, de alguma forma, a gente não se enxergue mais a partir dos nossos pontos em comum, mas apenas as nossas divisões e oposições. Então, acho que há sombras na história das cruzadas com as quais a fé cristã tem que se haver e já se
haveu, né? Não sei se podemos conjugar assim, se não é um verbo imperfeito no português na sua conjugação, mas de fato, a igreja compareceu diante dessa realidade das cruzadas também nas suas sombras e fez uma purificação histórica disso. Agora, termino dizendo assim, isso é um pouco próprio da história humana. Né? Certamente, daqui a alguns anos, as pessoas olharão para atitudes nossas e dirão como essas pessoas com iPhone e com inteligência artificial se comportavam desta maneira. Então, toda a compreensão, todo o ato histórico, ele está circunscrito a um momento. Né? Acontece com a igreja, acontece com o Estado e acontecerá também com cada um de nós. Né? A gente tem um pouco de cruzada, um pouco de autoritarismo, até cruzando dos nossos filhos. Né? Não é à toa que os terapeutas ainda continuam ganhando dinheiro. Todos nós vamos falar um dia mal da nossa mãe, ou num bar, ou num divã.